Imagine um homem que viajava por todo o país. Um rosto comum, um pai de família, um veterano militar. Sem antecedentes criminais, sem histórico de violência, sem sinais evidentes de que algo estava errado. Ele poderia estar ao seu lado no avião, na fila do supermercado, ou até mesmo sentado em uma cafeteria qualquer, bem no meio do Alasca. E ainda assim, esse mesmo homem escondia um segredo macabro. Israel Case não era um assassino comum. Ele era meticuloso, metódico, um verdadeiro arquiteto do horror. Não matava por impulso, não seguia padrões. Ao contrário, evitava-os a todo custo. Criava rotas, cavava esconderijos, esperava anos. E quando finalmente agia, deixava para trás não apenas vítimas, mas um rastro de perplexidade entre os investigadores experientes. Enquanto muitos serial killers acabam se traindo por ego, compulsão ou erro, Case operava como um fantasma, um predador que se movia com precisão cirúrgica, um homem que construiu sua própria cartilha do crime, enterrando kits de assassinato em estados diferentes, viajando milhares de quilômetros, escolhendo vítimas aleatoriamente. Para ele, o crime era mais que violência. Era um jogo de paciência, controle e desaparecimento. Até que um dia cometeu um erro. E foi aí que o pesadelo começou a se revelar. Você está no Dossiê Sombrio, onde desenterramos os segredos mais obscuros da mente humana. Eu sou Luiz Belmonte. Seu narrador nessa jornada é por entre crimes que desafiaram a lógica e deixaram cicatrizes na história. Seja bem-vindo ao caso de Israel Case, o assassino sem padrão e sem remorso. Israel Case nasceu em 7 de janeiro de 1978, na pequena cidade de Richmond, Utah. À primeira vista, parecia mais um garoto do interior americano, parte de uma numerosa família religiosa. Mas o que aconteceu dentro das paredes, ou melhor, da ausência delas durante seus primeiros anos de vida, ajudaria a moldar um dos assassinos mais enigmáticos e meticulosos da história moderna dos Estados Unidos. Filho de rei de John Case, Israel cresceu em um ambiente rígido, isolado e profundamente influenciado por visões religiosas extremas. Seus pais abandonaram o mormonismo tradicional para seguir o chamado Christian Identity, uma seita radical com crenças supremacistas brancas, antissemitas e apocalípticas. Não era apenas fé, era doutrinação. Um mundo onde o fim dos tempos era iminente e onde tudo que vinha da sociedade moderna era visto como corrupção do espírito. Logo após o nascimento de Israel, a família se mudou para uma região remota do estado de Washington, na fronteira com o Canadá. Lá, construíram uma cabana rústica, sem eletricidade, sem encanamento, sem contato com a civilização. Crianças da família eram proibidas de ter amigos fora do círculo religioso. Não frequentavam escola, eram educadas em casa, com material selecionado pelos pais. Quase sempre textos bíblicos e manuais de sobrevivência. A infância de Israel foi passada entre mato, madeira e silêncio. Ele e seus irmãos caçavam, construíam armadilhas, andavam armados desde pequenos. E enquanto isso poderia ser encarado como uma vida rural típica, havia algo fora do lugar, algo sombrio que crescia em silêncio. Relatos dos vizinhos e familiares indicam que desde cedo Israel demonstrava uma frieza emocional incomum. Ele matava pequenos animais não por sobrevivência, mas por puro interesse. Era visto amarrando gatos a árvores e atirando flechas neles apenas para observar o sofrimento. Ele mesmo contaria anos depois que sentia uma sensação de poder ao ver a vida se esvair de uma criatura indefesa. E o mais assustador, ele aprendeu que ninguém o impediria. Essas atitudes, longe de serem corrigidas, eram ignoradas ou minimizadas pelos pais. O comportamento violento, quando notado, era atribuído à masculinidade ou à natureza dos meninos. Não havia espaço para psicólogos, para análise emocional ou sequer para uma disciplina tradicional. A frieza foi se enraizando e Israel aprendeu a esconder, a sorrir em silêncio, mesmo quando pensava em matar.
Durante a adolescência, a situação se agravou. A família passou a frequentar círculos ainda mais radicais. Em determinado período, os Keys viveram em Colville, uma pequena comunidade rural que acolhia diversas famílias com ideologias nacionalistas extremas. Foi lá que Israel teve o contato com os irmãos Chevy e Cheyenne Cohen, jovens que anos mais tarde protagonizaria uma série de crimes violentos motivados por ódio racial. Embora não se tenha provas de que Israel participou de qualquer crime nesse período, o convívio com os Querol serve como alerta do ambiente onde cresceu. Um lugar onde armas eram comuns, onde discursos de ódio circulavam entre os adultos e onde o Estado era visto como um inimigo. Aos 18 anos, Israel rompeu parcialmente com sua família e deixou o lar. Mudou-se para Oregon e posteriormente alistou-se no exército dos Estados Unidos. Durante serviço militar entre 1988 e 2001, ele esteve em Fort Hood, no Texas, Fort Lewis, em Washington e até no Egito. Foi descrito por colegas como um soldado disciplinado, reservado, que não demonstrava agressividade. Um homem que ouvia bandas de death metal, bebia bastante nos fins de semana e gostava de brincar com armas. Mas nada que levantasse suspeitas. A essa altura, Israel já havia abandonado formalmente a religião de seus pais e se declarou ateu. No entanto, o vazio espiritual deixado pela ruptura parece ter sido preenchido por algo ainda mais obscuro. Um desejo crescente por controle absoluto. Controle sobre a vida alheia, sobre o sofrimento, sobre o medo. Segundo suas próprias palavras, foi nessa época que começou a planejar o seu primeiro homicídio. Ele estudava a rotina das pessoas aleatórias, testava forma de abordagem, investigava métodos para apagar rastros. Era um estudante do crime, mas um aluno autodidata e extremamente paciente. Mesmo dentro da estrutura militar, onde tudo é vigiado, ele mantinha o seu segredo. Agia como qualquer outro, e ninguém suspeitava que aquele soldado, aparentemente inofensivo, já alimentava planos de se tornar um assassino profissional. Israel Case não nasceu em meio ao caos. Ele foi forjado nele, em silêncio. Enquanto o mundo lá fora seguia com as suas rotinas, um garoto crescia sem compaixão, sem limites e sem testemunhas. Quando deixou o exército, ele estava pronto, e o que viria a seguir era apenas o começo. Serial killers normalmente seguem padrões. Preferem um perfil específico de vítima: mulheres jovens, crianças, idosos, determinadas etnias ou profissões. Esse tipo de repetição permite que investigadores estabeleçam conexões, montem perfis e eventualmente se aproximem do responsável. Israel Case foi a exceção. Ele desprezava padrões. Não matava por impulso nem por prazer imediato. Era metódico, cirúrgico, quase frio. Seus crimes não obedeciam lógica alguma. Ele foi exatamente isso que se tornou tão difícil de se rastrear. Após deixar o exército em 2001, Case começou uma vida aparentemente normal. Trabalhou na construção civil, abriu uma pequena empresa chamada Case Construction e se mudou para Anchorage, no Alasca, onde vivia com a filha e a namorada. Por fora, era um homem reservado, mas gentil, trabalhador, discreto. Por dentro, estava em plena execução um projeto macabro que vinha sendo planejado há anos. Case viajava constantemente. Ele cruzava o país de avião, carro e ônibus, visitando cidades aleatórias. O detalhe é que nessas viagens ele não estava de férias. Ele estava caçando ou preparando o terreno. O modus operandi era tão complexo quanto eficaz. Em vários estados dos Estados Unidos, ele enterrou kits de assassinato. Baldes herméticos que continham tudo o que ele precisaria para cometer um crime. Armas de fogo, cordas, facas, ácidos, sacos de lixo, dinheiro em espécie e munições. Em alguns casos, esses baldes permaneceram enterrados por mais de 5 anos antes de serem usados. Quando finalmente decidiu agir, Israel escolheu uma cidade distante da sua residência, onde ninguém o conhecia, e buscava uma vítima aleatória. Não havia conexão emocional nem motivação aparente, apenas oportunidade. Esses kits foram encontrados anos depois pela FBI em locais como Alasca, Nova York, Texas e Arizona. Eles comprovaram um planejamento obsessivo de longo prazo e que envolvia logística, paciência e absoluto desprezo pela vida humana.
A maioria dos crimes cometidos por Case ainda permanece sem identificação oficial, mas há 3 casos que vieram à tona durante os interrogatórios. O mais perturbador deles, o assassinato de Samantha Koenig, uma jovem de 18 anos que trabalhava em uma pequena cafeteria drive-thru em Anchorage. Na noite de 1º de fevereiro de 2012, as câmeras de segurança do quiosque registraram um homem de casaco escuro, rosto parcialmente coberto, se aproximando da janela. Era Israel Case. Ele pediu um café, e quando Samantha se virou, sacou uma arma e a rendeu, forçou a desligar as luzes, a sair pela janela e a caminhar com ele até o seu carro. Nas horas seguintes, ele a levou para sua casa, onde a trancou em um galpão. Durante todo esse tempo, sua filha dormia no quarto ao lado. Samantha foi metida em cativeiro por horas. Case saiu, jantou com a família, ajudou nas tarefas domésticas, depois voltou ao galpão e a assassinou brutalmente. Mas a frieza que viria depois foi ainda mais chocante. No dia seguinte, Israel saiu da cidade para um cruzeiro com a namorada como se nada tivesse acontecido. Quando retornou, já com o corpo em estado de rigidez, ele descongelou a jovem, maquiou-a, costurou seus olhos abertos para simular que ainda estava viva e tirou uma foto. Essa imagem foi enviada à família de Samantha junto com uma carta de resgate exigindo $30 mil. Durante semanas, os pais da jovem acreditaram que ela ainda estava viva. Enquanto isso, Case já havia esquartejado o corpo, colocado os restos em sacos de lixo e o jogado em um lago congelado. O segundo caso detalhado foi o do casal Bill e Lorraine Courier, desaparecido misteriosamente em junho de 2011 em Essex, Vermont. Israel não conhecia as vítimas, apenas escolheu a casa deles ao acaso, após observar que não havia alarme de segurança ou câmeras visíveis. Durante a madrugada, arrombou a casa, amarrou o casal e os levou até uma casa abandonada nos arredores da cidade. Lá, matou Lorraine a pauladas e Bill a tiros. Enterrou os corpos e deixou o local. Nenhum vestígio, nenhum motivo. O crime só foi conectado a ele porque durante os interrogatórios descreveu em detalhes o que havia feito e levou o FBI até o local, que já havia sido demolido. Esses são apenas 3 casos entre possivelmente dezenas. Case confessou ter cometido ao menos 11 assassinatos, mas também sugeriu que o número real era muito maior. E mais perturbador, ele nunca revelou nomes ou locais. Durante os interrogatórios ele era evasivo, irônico, manipulador, dizia que a sua motivação não era sexual nem ideológica, era uma questão de controle. Ele queria dominar cada detalhe do crime, desde o planejamento até o desaparecimento. Não se importava com quem era a vítima, só se importava em não ser pego. Ele dizia que preferia matar longe de casa para não levantar suspeitas. Evitava padrões, alterava rotas, deixava o celular em casa durante as viagens. Chegava até a usar passagens compradas com milhas para não deixar rastros financeiros. Foi isso que confundiu os investigadores por tanto tempo. Durante anos, Case se manteve fora de qualquer radar, matando em diferentes estados de formas variadas sem conexão aparente. Mas, como todo predador, um dia ele cometeu um erro. Após o assassinato de Samantha, ele utilizou o cartão de crédito da vítima para sacar dinheiro em caixas eletrônicos no Texas, Arizona e no Novo México. Câmeras registraram sua silhueta. O FBI, já envolvido no caso, começou a monitorar os saques em tempo real, até que em 13 de março de 2012, em Lufkin, Texas, Case foi finalmente capturado. No momento da prisão, dirigia um carro alugado. Dentro do veículo, a polícia encontrou evidências comprometedoras, dinheiro manchado, disfarces, mapas e o mesmo tipo de munição usado no crime de Vermont. Era o fim da caçada, mas não o fim do mistério. O que as autoridades encontraram em Israel Case não foi um maníaco comum, um assassino por impulso. O que as autoridades encontraram em Israel Case não foi um maníaco comum, um assassino por impulso, nem mesmo um narcisista em busca de atenção. O que encontraram foi um operador silencioso, um arquiteto do crime que agia como um agente secreto do caos, sem pressa, sem falhas, sem rosto. E ao ser preso, ele decidiu que as regras do jogo ainda seriam dele. Durante mais de uma década, Israel Case conseguiu aquilo que a maioria dos serial killers jamais alcança: total anonimato. Seus crimes não levantavam suspeitas. As vítimas não tinham conexão entre si. Ele cruzava estados, enterrava provas, apagava rastros. Era para todos os efeitos invisível.
Mas como acontece com todo predador confiante demais, a queda veio por um erro. Após o assassinato de Samantha Koenig, Case decidiu continuar seu jogo. Com a jovem já morta, ele enviou à família uma nota de resgate, alegando que ela ainda estava viva. Junto à carta, uma fotografia. Samantha parecia deitada, olhos abertos, expressão neutra. Mas o que ninguém sabia é que Israel havia costurado as pálpebras da garota para simular que ela estava acordada. O corpo já estava sem vida há dias. A foto foi tirada com o corpo congelado e maquiado, e como se não bastasse, ele exigiu $30.000 para libertá-la. O pai de Samantha depositou parte do valor em uma conta conectada ao cartão de crédito da jovem, e foi justamente aí que o assassino cometeu um deslize. Nas semanas seguintes, Case passou a sacar pequenas quantias em caixas eletrônicos de vários estados: Arizona, Novo México e finalmente Texas. E em todos os locais usava o mesmo padrão: boné, rosto parcialmente coberto, roupas neutras. Mas as câmeras de segurança capturaram sua silhueta, altura, postura, o suficiente para traçar um perfil. O FBI entrou no caso. Os agentes rastrearam os horários dos saques, criaram um cronograma de deslocamento e começaram a monitorar os caixas eletrônicos da região em tempo real. Em 13 de março de 2012, em uma cidade chamada Lufkin, no interior do Texas, a isca funcionou. Kais apareceu mais uma vez para sacar o dinheiro. Poucos minutos depois, foi parado pela polícia rodoviária. No carro alugado estava uma arma usada no sequestro, dinheiro manchado, um mapa com rotas desenhadas, um disfarce completo, além de recibos e registros que o ligavam a locais onde os saques haviam sido feitos. Israel Case, até então fantasma, havia sido finalmente capturado. A princípio, Case negou tudo, mas conforme as evidências foram se acumulando, ele mudou de estratégia, não para confessar, mas para negociar. Durante os longos e tensos interrogatórios com agentes da FBI e investigadores locais, Israel demonstrou um comportamento frio, articulado e, acima de tudo, controlador. Ele não era o tipo que implora, chora ou tenta parecer inocente. Ele queria manter o jogo em suas mãos. Deixou claro desde o início que só revelaria o que sabia sob certas condições. Ele não queria que a mídia explorasse seu nome, não queria que detalhes do seu crime fossem divulgados, e mais importante, exigia que a sua filha nunca soubesse a verdade sobre quem ele realmente era. Um pedido curioso vindo de um homem que sequestrou e assassinou uma jovem enquanto a própria filha dormia a poucos metros de distância. Os interrogatórios se estenderam por semanas. Em gravações divulgadas anos depois, podemos ouvir a voz calma de Case escrevendo em detalhes meticulosos os assassinatos que cometeu. Cada palavra dita com frieza, como se estivesse lendo o relatório técnico. Foi nessas sessões que ele revelou o sequestro e assassinato do casal Bill e Lorraine Courier, em Vermont. Um crime até então arquivado como desaparecimento. Case havia escolhido os Courier aleatoriamente, viajou até Vermont, desenterrou um de seus kits de assassinato e passou horas rondando bairros tranquilos até encontrar uma casa que considerava ideal. Sem câmeras, sem cachorro, sem sistema de alarme, arrombou a casa durante a madrugada, amarrou o casal, os levou até uma propriedade abandonada e os matou. Depois limpou os vestígios e partiu. Os corpos nunca foram encontrados, só a confissão de Case levou os agentes à localização, mas a casa havia sido demolida. Cada revelação vinha acompanhada de um teste. Ele dizia apenas o suficiente para manter os agentes interessados, nunca revelava tudo de uma vez. Nunca entregava os nomes das vítimas. Às vezes, desenhava mapas ou usava metáforas para indicar locais de corpos enterrados. Outras vezes, dava risada como se estivesse contando piadas internas. A FBI começou a montar um perfil ainda mais inquietante. Israel Case não apenas matava com um método. Ele parecia saborear a manipulação das autoridades. Sua inteligência era evidente. Sabia exatamente como funcionava a investigação criminal, conhecia as limitações da perícia e estudava seus passos. E mesmo preso, ainda estava no controle. Durante os meses seguintes, ele foi mantido em custódia no centro de detenção de Anchorage, no Alasca. Seu comportamento com os carcereiros era tranquilo, às vezes educado, outras vezes totalmente distante. Passava horas em silêncio, observava, planejava. O FBI acreditava que ele tinha cometido assassinatos em pelo menos 9 estados diferentes, incluindo Nova York, Texas, Washington, Califórnia e até mesmo no México. As ligações eram baseadas em extratos de cartões, datas da ausência no trabalho
diários fragmentados e movimentações suspeitas. Mas a falta de confissões completas e o silêncio de Kais dificultavam qualquer conclusão. Em um dos interrogatórios, ele declarou: "Vocês nunca vão saber tudo. Nunca." Apesar disso, os agentes acreditavam estar perto de obter mais nomes. Havia uma chance de que, com o tempo, Kais cedesse a revelar a extensão real da sua lista de vítimas. Mas, em 12 de dezembro de 2012, tudo acabou. Israel Kais foi encontrado morto em sua cela. Havia se suicidado durante a madrugada, cortado os pulsos com uma lâmina escondida e usado lençóis para se enforcar. Nenhum grito, nenhum sinal prévio, só o silêncio absoluto. Ao lado do corpo deixaram uma carta bizarra, escrita à mão em papel pautado. Era um texto poético, quase delirante, repleto de referências à morte, ao controle, à escuridão. Não havia nomes, nenhum pedido de perdão, nenhuma confissão final. Perto do bilhete, rabiscos de caveiras, olhos vazados, formas humanas distorcidas. Para o FBI, foi como perder uma biblioteca em chamas. Com a morte de Kais, muitas respostas jamais seriam encontradas. As famílias de várias vítimas nunca receberiam notícias, e os corpos que ele enterrou ou escondeu, muitos possivelmente, jamais serão localizados. Israel Kais controlou tudo até o fim. Escolheu onde, quando e como morrer. Levou consigo segredos que o mundo ainda tenta decifrar e deixou para trás um vazio aterrorizante, onde cada crime não solucionado pode carregar a marca de seu método silencioso. A justiça o deteve, mas nunca o venceu. 2 de dezembro de 2012. Centro de Detenções de Anchorage, Alasca. Às 5h57 da manhã, guardas da prisão encontraram o corpo de Israel Kais estendido sobre uma poça de sangue. Ele estava sem vida, envolto por um lençol amarrado ao pescoço e cortes profundos nos pulsos. Ao lado, uma caneta quebrada, uma lâmina improvisada e folhas soltas escritas à mão. A morte foi rápida, planejada, silenciosa, como tudo o que ele fazia. Mesmo em sua cela sob vigilância, Israel encontrou uma maneira de burlar o sistema mais uma vez. Fabricou uma lâmina com objetos permitidos, escondeu os instrumentos de corte e esperou o momento exato em que os guardas estavam distraídos. Foi o último ato de controle de um homem que havia passado a vida arquitetando cada passo, e até mesmo a própria morte. E o que deixou para trás não foi tão perturbador quanto os crimes que cometeu. Sobre a mesa havia uma carta, mais precisamente uma colagem de frases escritas à mão, repletas de metáforas, símbolos e imagens grotescas. Era um texto desconexo, quase ritualístico. Referia-se à morte como banquete, às vítimas como presas sacrificadas e ao mundo como um teatro decadente. Não havia menção direta a nomes, datas ou crimes específicos. Apenas uma expressão final de sua mente caótica. Além da carta havia desenhos, caveiras, olhos sendo arrancados, corpos amarrados, chamas consumindo figuras humanas. Arte macabra, como se seus demônios tivessem sido despejados ali, pela última vez. Para a FBI, o suicídio de Kais foi um golpe devastador. Ele era uma fonte viva de informações. Cada interrogatório era uma chance de ligar casos não resolvidos, encontrar corpos desaparecidos, dar algum tipo de resposta a famílias que há anos viviam em tormento. Com sua morte, vieram as perguntas sem fim. Quantas pessoas Israel Kais realmente matou? Onde estão os corpos que ele escondeu? E quem são as vítimas que jamais foram sequer identificadas? As autoridades encontraram pistas parciais no fundo de uma das celas. Kais havia desenhado 11 caveiras. Abaixo delas, o que parecia ser gotas de sangue. Alguns interpretaram aquilo como uma confissão simbólica, 11 vítimas. Mas outras declarações feitas por ele antes de morrer sugeriam que o número poderia ser maior. Durante os meses de investigações, Kais havia deixado claro que começou a matar no início dos anos 2000, mas que já fantasiava com assassinatos desde a adolescência. Ele mencionou crimes no estado de Nova York, no Oregon, em Washington, no Texas e até em uma viagem ao México. Em todos os casos evitava dar detalhes. Dizia que preferia manter o controle. Eu digo apenas o que eu quero que vocês saibam. Ele chegou a declarar. Mesmo com dezenas de agentes da FBI envolvidos, cruzando dados de desaparecimentos com registro de viagens,
Os resultados foram limitados. Os kits de assassinatos enterrados em várias partes do país, alguns encontrados, outros nunca localizados, mostravam que os crimes eram friamente premeditados. Mas sem corpos, sem cenas de crime, sem conexões diretas, o quebra-cabeça ficou incompleto. A morte de Kais transformou o caso em uma ferida aberta na justiça americana. Ele levou seus segredos para o túmulo e deixou para trás um rastro de fantasmas reais e metafóricos. Hoje, Israel Case é lembrado como um dos serial killers mais organizados e perigosos que já existiu nos Estados Unidos, justamente porque evitou tudo o que torna um serial killer identificável. Não deixou assinatura, não seguiu rituais, não matou por paixão, por vingança ou desejo sexual. Ele matou por método, por controle e talvez por puro prazer em desaparecer depois. Sua história representa o pior pesadelo da criminologia moderna, o assassino invisível, aquele que não se encaixa em perfis, que escolhe vítimas aleatoriamente, que apaga pegadas e opera com paciência quase militar. Durante muito tempo, Case foi o tipo de assassino que nenhum sistema policial foi treinado para encontrar, e mesmo depois de morto, ele continua desafiando investigadores, jornalistas e estudiosos do comportamento humano. No fim, Israel Case morreu como viveu, no silêncio absoluto, sem testemunhas, sem misericórdia, sem arrependimentos. O que restou foram lacunas, e um rastro de terror espalhado por estados inteiros, famílias destruídas e perguntas que talvez nunca encontrem respostas. Porque às vezes o verdadeiro horror não grita, ele sussurra e desaparece. Há crimes que chocam e há crimes que assombram. Israel Case não buscava atenção. Não deixou pistas nem assinaturas, só lacunas. E é justamente esse silêncio, frio, meticuloso, absoluto, que ecoa até hoje nas mentes dos investigadores e nas famílias que nunca terão respostas. Sua morte interrompeu a única chance de trazer à luz a verdade por trás de dezenas de desaparecimentos. E enquanto os arquivos se acumulam em prateleiras empoeiradas, o rastro desse predador permanece invisível. Mas e você? O que acha que ele escondeu até o fim? Quantas vítimas ficaram no caminho? E será que algum dia teremos todas as respostas? Se essa história te prendeu até aqui, inscreva-se no Dossiê Sombrio. Ative o sininho para continuar essa jornada pelos casos mais obscuros da mente humana. Compartilhe esse vídeo com quem também encara o lado sombrio da realidade. E deixe nos comentários qual teoria você acredita. O que mais esse homem levou consigo? A sua voz também ajuda a manter viva a memória das vítimas. Nos vemos no próximo caso do Dossiê Sombrio.